Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, nós vamos meditar a partir do versículo 18. Diz assim, certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Diga comigo, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que possui, o que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste. Diga comigo, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse, diga comigo, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Está dizendo como é difícil. Não está dizendo que é impossível. Observe essa referência, essa passagem bíblica nos ensina justamente o grau de importância, o nível de importância, ou aonde devemos colocar realmente o nosso coração, o que ou quem nós devemos fazer do nosso maior tesouro, o nosso maior patrimônio, a nossa maior riqueza. Porque, na verdade, aqui, assim como sempre a Bíblia, sempre que trazemos essa palavra, nós fazemos uma analogia junto com a passagem de Abraão, né? Que a verdade aqui foi o grande teste na vida deste homem, e teste esse que ele fracassou, porque não quer dizer que no literal o Senhor estava estabelecendo que ele vendesse tudo e que abrisse mão de tudo e que seguisse o Senhor, mas alguns creem que esse foi o grande teste da vida dele, o grande teste para saber, porque não basta a pessoa ele conhecer os mandamentos, não basta, ele diz, o que eu posso fazer para entrar no reino, para herdar o reino de Deus, o reino dos céus? O Senhor disse, você conhece os mandamentos? Ele falou, sim, eu conheço e o guardo desde a minha infância, né? Desde a minha infância eu guardo. Aí o Senhor vem e lança uma palavra, certamente porque o Senhor já conhecia e sabia onde estava o coração dele. Então falta uma coisa ainda: vende tudo que você tem, dê aos pobres, você vai juntar tesouro no céu,
vem e você me siga. Do jeito que mexesse aqui, ele não sairia em prejuízo, ainda que literalmente isso acontecesse, porque há uma outra vertente que crê que este seria o substituto de Judas. Então ele estaria herdando algo muito especial dentro do propósito de Deus ministerial, e não só nos propósitos terrenos, mas, para quem não sabe, ainda há muitas coisas que através dos discípulos são homens que ocupam uma posição especial diante do Senhor e que vai governar com o Senhor aqui num período chamado milênio. Então, começando aqui, eu quero passar, depois eu falo. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por que isso? Porque geralmente as pessoas, ele faz do dinheiro, não só, quero deixar bem claro que não é só o rico, tá? Quero deixar bem claro que não é só o rico, tem muito pobre que está nessa situação aqui. Há muitos que estão nessa situação de colocar o dinheiro, a riqueza, os seus desejos materiais muito acima do seu relacionamento com Deus, muito acima da sua comunhão com Deus, muito acima da sua própria salvação. Ele colocou como o grande tesouro da sua vida, o maior tesouro da sua vida é o dinheiro. E geralmente quem faz isso não tem, ou se tem, perde. Tem mais essa. Ou se tem, mais dia menos dia, não permanece nas mãos dele. Então, de fato, é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha, de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Agulha não é essa agulha de costura. Agulha é uma passagem pequena, uma pequena passagem que existia em Jerusalém, do qual é estreita, baixa, estreita, e para um camelo passar, eles tinham que colocar o camelo de joelhos e puxar o camelo. O camelo, para entrar, para passar pelo buraco da agulha, tem que passar como? Aí, com todo esse esforço, e era uma coisa difícil de se fazer, o camelo passava. Pensa nisso, por favor. O que é, Bispo? O senhor está me chamando de camelo? Pode ser, espiritualmente. Tem que se prostrar, tem que se pôr de joelho, tem que refletir, porque você já parou para pensar que muitas vezes o que as pessoas correm tanto atrás é a grande aflição da vida dele? Você já parou para pensar que muitas vezes a pessoa, não é só a riqueza, tem coisas que a pessoa faz também da sua riqueza o seu maior tesouro, não é só o dinheiro. A pessoa pode fazer de uma pessoa, a pessoa pode fazer do seu trabalho, a pessoa pode fazer literalmente dos seus bens, do seu patrimônio, pode fazer o seu maior tesouro, a sua maior riqueza. E esse é um problema, porque geralmente nós aprendemos o seguinte, já começa a fé errada que nós aprendemos no passado com a fé do nosso país, que simplesmente você vir a um culto, você vir a uma missa, então você cumpriu com o seu protocolo. Jamais, está completamente errado, jamais será, porque a verdade é que ser um cristão é um estilo de vida. Ser um cristão é um estilo de vida completamente diferente do mundo. Ser um cristão é viver à luz da palavra. Ser um cristão é eu me moldar a palavra. Ser um cristão é viver em comunhão íntima com Deus. É ouvir cada mensagem e parar e fazer uma reflexão profunda
acerca de como eu estou, e se eu fosse submetido a esse teste, eu passaria ou seria reprovado? Bispo, eu também não faria. Então, nós estamos falando da nossa salvação, que ele fez a pergunta para o Senhor, ele fez a pergunta para o Senhor, como ele faria para entrar no reino, para alcançar a vida eterna, para a sua salvação, para nunca mais chorar, para nunca mais ter um problema financeiro, para nunca mais ser traído, para nunca mais ser decepcionado, nunca mais ficar nessa aflição do dia a dia, de levantar, hoje à tarde já está aflito, como é que vai ser o início da sua semana, nunca mais vai passar pelas dores que estão passando. Como eu faço para entrar? Como eu faço para entrar em um lugar que o Senhor diz que são ruas de ouro? A glória do lugar é indescritível, nosso vocabulário é pobre para descrever. Como eu faço? O Senhor disse: você guarda os mandamentos, mas ainda o Senhor já sabia, teu coração está nas coisas dessa terra terrena. Para você ser perfeito mesmo e entrar, então vai e vende tudo que você tem. Lembrando, fazendo a observação mais uma vez, foi o teste se faria ou não faria. Como o Senhor provou Abraão, fez o teste com Abraão, pedindo a ele a coisa mais importante, e quando ele foi para entregar aquilo que Deus estava pedindo, o Senhor disse: opa, não faça, porque agora eu sei que você teme a mim, agora eu sei que você é fiel. O Senhor colocou ele num teste, à prova. Amém? Então, nós devemos, porque sabe o que nós vemos acontecer nos dias de hoje? Porque tem pessoas com desejo de morte. Por que tem pessoas que a vida perdeu o sentido? Porque existem pessoas que não há mais sentido para viver, está vazia. Primeiro ponto, falta de Deus. Porque às vezes a pessoa ele tem tudo e ele está procurando um problema. Estou certo ou estou errado? Ele tem tudo. Quando ele olha para a vida dele, ele tem tudo. Ele tem uma casa, ele tem uma família. Uma família pode não estar como ele gostaria, mas também tudo é a forma de se conduzir. Ele tem ainda saúde, não lhe falta nada, e ele está vazio. Ele está procurando alguma coisa, nada está bom, lugar nenhum está bom, em casa não está bom, na igreja não está bom, lugar nenhum está bom. Falta de Deus. Esse é o problema. Falta de Deus, nenhum lugar satisfaz, nenhum lugar preenche. O problema é a falta de Deus, é a falta do Espírito Santo na sua vida. Então, por que muitas pessoas a vida perdeu sentido? Porque perdeu alguma coisa. Porque a vida terminou, porque perdeu alguma coisa? Porque era o seu tesouro, o coração estava no lugar errado. Quando você coloca o seu coração em algo ou alguém, e você vem a perder esse algo, esse alguém, sua vida acabou. Perdeu o sentido, porque aquele era o seu grande tesouro. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Aquele era o seu grande tesouro. Então, se você perdeu, acabou, não há mais sentido. Mas quando o Senhor é o nosso grande tesouro, ainda que venhamos perder alguma coisa, a vida continua, porque o nosso grande tesouro não está em nada dessa terra, está nele. Ele é o nosso maior tesouro, Ele é o nosso maior patrimônio, Ele é a nossa maior riqueza. Amém? Então, esse rapaz, certamente aqui ele fracassou e pode ter comprometido a sua salvação. Trocou o reino por coisas terrenas. Trocou o verdadeiro tesouro por coisas terrenas. Você consegue entender que nós não estamos falando da riqueza em si? Estamos falando aonde você colocou o seu coração, o que você transformou na grande riqueza, no seu maior tesouro? Amém? Então, porque existem pessoas ricas que o coração está em Deus e nada tem importância na vida dele. Existem pobres que o maior tesouro dele é o dinheiro, ele só corre atrás dele, etc, está tudo em primeiro lugar, menos Deus. Também, mesma coisa. Vamos lá. Ao ouvirem isso, perguntarem então: quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse, diga comigo, Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te.
Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou mãe, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais. Tem outra tradução que diz assim: não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do evangelho que não receba 100 vezes tanto, já neste século e no século futuro, a vida eterna. Deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Amém? Não há quem tenha deixado tudo, ou seja, que tenha deixado, feito a sua grande prioridade o Senhor, a sua palavra. Não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, 100 vezes mais, ou muitas vezes mais, na era futura, e na era futura, a vida eterna. Amém? Agora, aqui, e no futuro, sabe, ontem eu me lembrava, ontem à noite eu dizia uma coisa, eu me lembrava que eu disse outro dia, eu disse a um jovem que teve uma passagem bastante pesada com o mundo da criminalidade, etc, etc. E hoje aquela luta para poder realmente se firmar em Cristo. E eu disse, eu me lembrava que houve uma época na minha vida que eu queria tanto vencer. Eu queria tanto. Aquilo que, quando eu falo vencer, é uma vida plena, completa. Eu fui criado num lar que o casamento dos meus pais foi uma tragédia a vida toda, uma desgraça terrível. Eu fui criado num lar em que momentos uma estabilidade econômica muito grande, um nível muito elevado, daqui a pouco aqui embaixo faltando tudo. Vergonha, humilhações e etc. Então a gente, de alguma forma, a gente carrega isso com a gente. Você tem medo de viver a mesma coisa. Você tem medo da sua família ser aquela desgraça toda, você tem medo de nunca se estabelecer economicamente, ser sempre envergonhado, humilhado, a padecer necessidades e etc. E Salmo 37 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, não é assim, não é boca. Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor. Senhor é o meu Senhor. Não. Pode ver que eu nem faço apelo na igreja. Você pode ir por algumas igrejas aí que você vai ver que tem igrejas que faz apelo. Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu costumo dizer que isso tudo é baboseira, tudo é besteira, porque a pessoa pode falar: eu aceito Jesus, sai da igreja, sai fazendo a mesma coisa e virou nada. A pessoa aceita Jesus, há uma mudança na sua vida, há uma mudança nas suas atitudes, há realmente uma conversão, amém? Então, eu queria muito vencer, eu queria muito ser um homem realizado, um homem que vive aquilo que a palavra do Senhor diz, vida e vida em abundância, vida plena, vida completa, mas não sabia como fazer. Eu só tinha uma alternativa: entregar a minha vida, os meus caminhos ao Senhor, e confiar que esse caminho era certo, confiar no que o Senhor me ensina à luz da palavra,
colocar em prática aquilo que ele me ensina, afastar da minha vida aquilo que ele desaprova. E eu falava assim para aquele jovem, eu não sabia o que eu seria, eu não sabia qual seria o meu futuro, eu não sabia o que aconteceria no futuro. Só que hoje eu paro e olho para trás, foi muito melhor do que eu imaginei, foi muito mais do que eu imaginei. Entende o que eu quero dizer? Quando eu paro hoje e olho para trás, mas o que eu vou fazer? Qual vai ser minha profissão? Sei lá, o que eu tenho que fazer para vencer? Como é que eu vou conduzir? Será que eu vou conseguir sustentar a minha família? Fazer aos meus filhos aquilo que meu pai não pôde fazer por mim? Aquela coisa toda que a gente vive, aqueles dramas todos que a gente vive. Mas uma coisa eu fiz certo, eu entreguei a minha vida, os meus caminhos ao Senhor. Porque do dia que eu disse ao Senhor, do dia que eu me lancei de verdade, do dia que eu disse ao Senhor, aconteça o que acontecer, nunca mais eu volto para trás, aconteça o que acontecer a partir de agora, Senhor, ainda que eu morra amanhã, mas eu morro salvo, porque eu não desvio, eu nunca tive um desvio, tenho meu orgulho de dizer isso, nunca me desviei, nunca voltei para trás. Tenho erros, com certeza tenho bastantes, mas todos os meus erros eu tenho um coração altamente sensível àquilo que Deus aprova, àquilo que Deus reprova, e sou extremamente flexível diante do Senhor. É isso que o Senhor quer que eu faça? Então eu vou fazer. Então, quando eu olho para trás, eu disse, será que valeu a pena entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, mas confiar na palavra dele, confiar que o que ele diz é verdadeiro, confiar que o que está escrito dá certo, que é isso que vai me conduzir à felicidade, a uma vida plena, uma vida... Eu fiz isso e hoje eu olho para trás e vejo como dá certo, como é perfeito. Amém? E aí, é aquilo, a nossa fé tem que ser protegida, porque há momentos que nós começamos a ser seduzidos numa direção que não é a correta, não é a que Deus tem para nós, é aquela lucidez de você se colocar no caminho, opa, vem cá, volta aqui, essa batalha contínua, é não permitir que o amor esfrie, que a sua fé esfrie, porque se eu voltar atrás, após aproximadamente 20 anos firmes, 22 anos firme nos caminhos do Senhor, a mesma chama do início arde aqui, a mesma chama do início, o mesmo prazer, aquela mesma sede, ela arde aqui. Os anos não esfriaram a minha fé, ou tornou a palavra do Senhor algo comum na minha vida, porque continuamente nós estamos passando por um processo, alimentando a nossa fé, nos reciclando, nos reabastecendo do Espírito Santo. O que acontece muitas vezes é que as pessoas vão perdendo o foco, vão perdendo, vai vendo que a chama está esfriando e simplesmente, eu não sinto mais a mesma coisa. Amigo, se você não correr atrás e não buscar se encher, se abastecer, a chama apaga realmente, o fogo nunca mais se acende. Só que nós estamos falando da tua salvação, nós estamos falando da vida eterna. Amém? Amém? Ouça, o semeador saiu a semear. Diga comigo, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa parte, porque essa parte nos revela uma coisa assustadora. Primeiro, o semeador é o Senhor Jesus, a semente é a palavra, e o resto somos nós. E esse texto mostra que, classificando aí em 100% a igreja, 25%, simplesmente 25%,
é que a palavra realmente vai germinar. Isso é triste. Isso é triste. Então, olha isso, ó. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. Diga comigo, a 30, 60 e até 100 por um, ou 100 vezes mais. E acrescentou: aquele que tem ouvido, diga comigo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E lhes disse: a você foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam não percebam, ainda que ouçam não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia, diga comigo, a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Hoje eu estou aqui semeando a palavra. Hoje eu estou aqui como semeador. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que as ouvem, diga comigo, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Bispo, o diabo, ele retira a palavra do coração de algumas pessoas? O que o Senhor Jesus tem semeado, tem lançado, o diabo vem trabalhando e arrancando. Por que isso? Para que não se salvem. A palavra, ela produz. A palavra dá grandes frutos. Qual é o segredo do nosso sucesso? Palavra, nada mais, nada menos do que a palavra. Qual é o segredo para que a gente tenha uma vida bem-sucedida em todas as áreas? Nada mais, nada menos do que a palavra. A palavra faz isso. A palavra nos ensina, a palavra nos limpa, a palavra nos purifica, a palavra nos limpa, nos molda, vai nos lapidando e transforma-nos em joias. De um objeto, uma peça bruta, nos transforma em um objeto de grande valor. É a palavra. Por que você está aqui parado me ouvindo? Porque eu estou ensinando a palavra. Por que você para me ouvir? Porque eu tenho fruto. Senão você não parava para me ouvir. Se você buscar na minha vida, você vai ver que eu tenho fruto. Senão você não parava para me ouvir. Porque a primeira coisa que as pessoas olham, ela quer saber: peraí, está falando, mas cadê o fruto? Eu tenho fruto, pode procurar que eu tenho fruto. E qual é o segredo dos frutos? Palavra. Palavra, nada mais, nada menos do que a palavra. Nós não somos perfeitos, mas a palavra é. Entende o que eu quero dizer? Nós não somos, eu não sou perfeito.
Até porque não estou pregando aqui, não estou pregando aqui, vamos lá, eu não sou nenhum puritano e etc. Não, nós estamos pregando a palavra e aprendendo a palavra juntos, porque quando eu prego para você, eu aprendo junto. Quando eu ensino a você, eu estou ensinando a você aquilo que eu tenho colocado em prática e tem dado tanto certo na minha vida. Como deu tão certo na vida de milhares de pessoas que já passaram por essa terra vivendo a palavra. Agora, tem pessoas que a fé dele, o prazo de validade são meses, outras pessoas alguns anos, né, poucos anos, outras pessoas suportam um pouco mais, outras pessoas, infelizmente, com o passar dos anos e nos seus testes, o diabo acaba arrancando a palavra do coração. Quantas pessoas que nós conhecemos que no momento da luta parou? Verdade ou não é? No momento da luta falou, não está valendo a pena. Aí que está a diferença. Quando eu estava no momento da luta, eu só tinha uma alternativa, só Deus, porque o resto não tinha mais nada. Só faltava perder a vida. Agora, minha alma não. Pode ter arrancado tudo, mas minha alma não. Amém? Pode ter tirado tudo de mim, mas minha alma não. A palavra está no meu coração. Vamos lá. Algumas pessoas, volta ali. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e tira a palavra nela semeada. Por isso que tem que ser protegida. Lembra que continuamente eu falo, proteja a sua fé, proteja a sua fé, proteja a sua fé, guarda a palavra no teu coração, guarda a palavra, proteja a sua fé. Como é que você protege a tua fé? Orando, jejuando, vigiando, alimentando o teu espírito. Ontem nós falávamos de uma coisa importante. Ontem nós falávamos de uma coisa aqui importante. Tem gente que é muito bem informada acerca de todos os assuntos, menos do de Deus. Você sabe tudo, você pesquisa rede social, você está bem informado acerca de tudo, da política, da crise, você está bem informado da vida do A, do B, do C, mas muito pouco sobre a palavra. Se estivesse tão bem informado acerca da palavra, talvez ela estivesse se cumprindo muito mais, estaria vivendo muito mais a palavra, e ela se cumprindo na sua vida. E isso não é uma coisa fácil, nós sabemos, porque começa aqui, é uma guerra. O diabo trabalha para arrancar a palavra do nosso coração. Ele trabalha para arrancar, e arrancando a palavra, ele arranca a nossa fé. Ou a nossa fé, ela será uma fé por um período. Posso mudar essa tradução? Deixa eu mudar essa tradução. Vai para Almeida, por favor. Próximo versículo. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Mas essa não é Almeida, tá? Próximo. Pode passar. Outras como a semente lançada em terreno pedregoso. Diga comigo. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Maravilhoso. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanece por pouco tempo. Isso responde porque muitas pessoas não se firmam na igreja? Responde ou não? Por que muitas pessoas não se firmam? Por que muitas pessoas recebem a palavra com alegria e dizem assim, nossa, era isso? Que maravilha, era tudo que eu precisava. Oh, glória, nossa, eu tô transbordando, que maravilha, tantas coisas. Se eu tivesse ouvido antes, se eu tivesse conhecido, mas não tem raiz. Não tem raiz. É sem raiz. Não tem profundidade.
Aí, visto que não tem raiz em si mesmas, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Não tem raiz, não tem profundidade. Amém, pessoal? Vamos lá. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a o quê? Esse talvez seja o grupo mais perigoso. Por quê? Observe que chegam, ele ouve a palavra. Esse grupo é um grupo que já tem maturidade. Esse grupo é um grupo que já tem experiência, já foi abençoado. Esse grupo é um grupo que, no engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra. Sabe o que acontece aqui? É aquela pessoa que ele começa a priorizar outras coisas. Ele já foi abençoado, ele tem um bom carro, ele tem um trabalho, ele tem uma boa renda, ele já tem o seu negócio próprio, ele está vivendo coisas especiais. E aí, o que acontece muitas vezes os prazeres, as riquezas, os anseios, aquilo que ele tem recebido, sufoca a palavra, se torna uma prioridade na vida dele, impedindo que ele dê fruto. Porque você, se ter uma vida próspera, ou você está desfrutando da vida, não é fruto. Isso não é fruto. Eu estou abençoado. Não quer dizer que você esteja agradando a Deus. Não quer dizer que você esteja agradando a Deus. Você pode estar rico, você pode estar desfrutando de coisas maravilhosas, e você não está agradando a Deus em absolutamente nada. O Senhor olha para você e diz assim: você é infrutífero, não dá fruto algum. Isso é uma coisa muito séria, porque nós podemos, você percebe que as coisas vão tomando a nossa vida, aquilo que não deve ser, não pode ser a prioridade, vai tomando a nossa vida, vai tomando o nosso tempo, nós vamos nos envolvendo, aí nós sempre falamos assim: nossa, eu estou numa correria, nossa, eu não tenho tempo para nada, nossa, eu tenho tanta coisa para cuidar, nossa, agora que Deus me abençoou, Deus tem me abençoado muito, então eu não tenho, está fazendo de você infrutífero, está fazendo você infrutífero para entrar no reino. E aí a pergunta é o seguinte, vamos lá, mas infrutífero como, bispo? Infrutífero porque nós somos representantes, embaixadores de Cristo. O Senhor fala através de nós, o Senhor cura através de nós, do nosso bom testemunho, das nossas boas obras. O Senhor salva através de nós, o Senhor consola através de nós, o Senhor fala através da minha boca, o Senhor cura através das minhas mãos, o Senhor chama através da minha boca, o meu bom testemunho, as minhas boas obras. Eu estou em constante ligação com Deus, em oração, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer comigo, quais são os teus mistérios comigo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, como o Senhor quer que eu conduza a minha vida, qual o propósito, aonde o Senhor quer que eu vá, quem o Senhor quer que eu abençoe.
Ó meu Deus, Senhor, fala comigo, eis-me aqui como teu servo, eu não quero sair do propósito, eu não quero, meu Deus, que as bênçãos que o Senhor tem me dado me sufoque, as coisas que o Senhor tem confiado nas minhas mãos se tornem um problema na minha vida, porque pode ser, talvez você não tinha família, você sonhou tanto por uma família, buscou tanto por uma família, quando Deus te deu a família tomou conta e você não tem tempo nem para buscar a Deus, porque Deus te abençoou com a família que você tanto pediu. Aí você pega a família que você tanto pediu e transforma a família num grande problema na sua vida, um grande obstáculo para você servir a Deus. Você pediu tanto a Deus para que Deus te abençoasse, te desse prosperidade, que Deus te desse condições de você estar na igreja continuamente, um bom carro, te desse condições, te libertasse daquele momento de dificuldade, daquela pobreza toda que vivia, né? Que te desse o teu negócio, abençoasse a tua vida econômica, então você o serviria de coração, você iria priorizá-lo de todo o teu coração. Quando Deus deu, agora tudo isso tomou conta da sua vida, tomou conta, você não tem mais tempo para buscar a Deus, porque você tem que cuidar da bênção que Deus te deu. Então a bênção que Deus te deu se tornou prioridade na sua vida, e está impedindo que você dê fruto. Isso é sério, gente. Você sabia que ninguém cai do dia para a noite? Nós vamos caindo aos poucos. Quando fala assim, fulano caiu, você acha que ele caiu de uma hora para outra? Ele vem caindo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Vai entrando uma coisa, vai entrando outra, e ele não luta contra aquilo, ele não corta aquilo na vida dele, ele não espelha aquilo, ele não busca se levantar no momento que ele foi tomado conta por uma frieza espiritual muito grande. A igreja já não é mais o lugar de prazer dele, né? Ele já não tem mais prazer na palavra. E uma coisa, eu posso te dar um termômetro muito, muito interessante quando nós estamos doentes espiritualmente. Quando você perde o apetite fisicamente, quando você perde? Quando você não tem fome, você não tem vontade de comer, você não tem vontade de se alimentar, quando? Quando está doente. Quando você não tem sede, fome da palavra, quando você não quer se alimentar da palavra, porque você está seriamente doente espiritualmente. E isso é sério. E eu tenho que tratar, porque se eu estou doente, eu tenho que tratar. Amém? Quando você está doente fisicamente e você não tem fome, se você vai ao médico, o que o médico fala para você? Uma das coisas, além do tratamento que ele vai te dar, ele vai falar assim: come mesmo sem ter vontade. Você precisa comer, você precisa se alimentar, porque se você não se alimentar, o teu físico não reage, o teu corpo não reage. É verdade ou não é? Então coma sem ter vontade, se alimente sem ter vontade, busque sem ter vontade, porque é o meio de você se curar, porque nós estamos falando da sua salvação, nós estamos falando da sua alma, nós estamos falando dos seus frutos, daquilo que vai fazer com que você viva uma vida altamente abençoada, frutífera aqui. E ainda, não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho que não receba, quanto? 100 vezes tanto, já neste século, e no século futuro, a vida eterna. Sabe por que tem pessoas que não estão recebendo nada? Porque não deixou nada. Não deixou nada para poder servir ao Senhor, não abre mão de nada para servir ao Senhor. Não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho que não receba 100 vezes mais, 100 vezes tanto, ou muitas vezes mais. Você vê que o diabo trabalha, também não trabalha só para tirar a palavra, ele trabalha para confundir, né, a pessoa. E aí a pessoa, ele recebe ao inverso: não, eu preciso correr, eu não tenho tempo, eu preciso correr para cá, e vira só correria e não sai do lugar. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, diga comigo, tornando-a infrutífera. Você é frutífero ou infrutífero? Quando a gente faz essa pergunta e olha, quando nós pensamos nas nossas obras, nós falamos: que fruto tenho dado eu? Quais são os frutos que eu tenho dado?
Outras pessoas, agora os últimos 25%, dividido em 4. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Diga comigo, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, de 60 e até 100 por 1, ou 100 vezes mais. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Diabo não tira, tem raiz, anseios, preocupações, riquezas não sufocam, dão fruto com perseverança. O fruto pode produzir 30 vezes, 60 vezes e até 100 vezes mais. E aqui o interessante é que está falando já da colheita. Colheita pode ser de 30, de 60, de 100 vezes mais. Porque o diabo não arranca do coração. Tem raiz. Não crê só por um tempo, crê continuamente, tem firme as suas convicções. Anseios, desejos, riquezas, nada sufoca a palavra, porque ele está focado. Não para de dar fruto e não para de colher, e colher em abundância, 30, 60 e até 100 vezes mais. Amém? Dividindo num grupo ou numa escala de 100%, 25% só a palavra realmente, a semente está germinando e produzindo frutos. E aí cabe a cada um de nós fazermos uma reflexão profunda e dizer: poxa, onde eu estou aqui? Aonde eu estou? Sou o que não tem raiz? Sou aquele que o diabo já arrancou do coração? Eu estou aqui, mas eu já não creio em mais nada? Quem eu sou? Aquele que as bênçãos que o Senhor tem me dado, família, os filhos, prosperidade, os negócios, os bens que tem recebido do Senhor tem sufocado? Ou os anseios? Eu quero isso, eu quero aquilo, não tenho tempo, tenho que fazer. Eu tenho aquela ansiedade toda e está sufocando a palavra, impedindo que a palavra tanto penetre como que ela germine e dê fruto. Você entendeu o que? Você entendeu? Eu posso resumir isso assim, se a palavra penetrar, vai dar fruto. Se a palavra penetrar, se ela criar raiz, se ela coisar, ela vai dar fruto. E vai dar fruto gerando a colheita que você quer. Amém? Ela vai dar fruto, mas às vezes a palavra não está penetrando. Ainda mais, vamos lá. Devido ao aumento da maldade, diga comigo, o amor de muitos esfriaria. Olha, você quer ser mal, seja mal você. Isso não pode interferir, é mais ou menos essa colocação, né? Quem quer ser mal, quem quer viver na maldade, que seja mal quem quiser, mas o amor não pode esfriar. O nosso amor tem que se manter independente da injustiça, independente do que nós estamos vendo, independente da apostasia, independente da frieza que o ser humano está vivendo, o nosso amor não pode esfriar. Mas aquele que perseverar, diga comigo, até o fim, diga comigo, mas aquele que perseverar, como? Tem aqueles que falam assim, mas eu fiz por tanto tempo, eu orei por tanto tempo, eu busquei por tanto tempo. Não é quem vai receber quem fez por tanto tempo, é aquele que fez até o fim. Amém? Eu ouço isso demais, eu fiz tanto, já orei tanto, já orei, não, mas é até o fim, amigo, até o fim. Se você quer algo maior, é até o fim. Não é um tempo, não é 10 anos, 5 anos, 20 anos, sei lá, é até o fim, será salvo. O reino dos céus é como um tesouro escondido. Diga comigo isso em voz alta. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha
e comprou aquele campo. Olha, você vê que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um grande tesouro. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, guardou, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então, qual seria o maior tesouro dele? O que ele tinha ou aquele campo que ele descobriu que era um tesouro imensurável? O reino dos céus é isso. Ou seja, eu abro mão de tudo, eu abro mão de qualquer coisa, dos maiores tesouros da minha vida, para comprar esse tesouro, esse campo. Esse é o maior tesouro. Está entendendo ou não? Eu abro mão de tudo, qualquer coisa, tudo que eu tenho, das minhas maiores riquezas, para adquirir esse tesouro, porque esse é o verdadeiro tesouro. Passa. O reino dos céus também, diga comigo, é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Qual é a maior pérola da sua vida? Qual é a maior pérola, o seu maior tesouro? Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo, abriu mão de tudo, o que tinha e a comprou. Amém? Sabe por que a gente vive uma vida mais ou menos? Porque a fé é mais ou menos. Sabe por que muitas vezes você está na igreja, como às vezes eu vejo pessoas aí na igreja, e boceja, então, vida mais ou menos, fé mais ou menos. Verdade. Porque você sabe que, de vez em quando, eu falava sobre isso outro dia, nós vivemos correndo, e nunca paramos para tirar momentos de meditação. Meditação para olhar para dentro de nós, olhar para as nossas atitudes, olhar para a nossa fé, olhar para aquilo que está dentro de nós, se agrada ou desagrada a Deus, se está certo, se Deus quer mais, se Deus tem falado conosco. Nós não paramos para fazer isso. O que Deus quer? Você acha que qual o relacionamento que dá certo uma vez que ele vai se esfriando e vão se distanciando cada vez mais? Será que tem algum relacionamento que dá certo assim? Você tem aí do seu lado sua família, você tem aí do seu lado seu marido, a sua esposa. Se o relacionamento está frio, tem se esfriado, cada um no seu canto, um não fala com o outro, não se preocupa em estar falando coisas importantes para cultivar o bom relacionamento, como eu te amo, você é importante para mim, o que você quer que eu faça? Eu quero te agradar, quero fazer o que te agrada, não quero fazer o que te desagrada. Qual o relacionamento que dá certo? Ele, conforme ele vai se esfriando e as pessoas vai deixando. Nenhum. Vai chegar um momento que ele termina. Ou se não, empurra com a barriga, mas na hora do vamos ver. E o com Deus também não tem sido assim? Relacionamento frio, distante, de pouca comunhão, poucas declarações. Será que o reino, você como um bom negociante, encontrando uma pérola de grande valor, essa é a grande pérola da tua vida? Quantos têm
abrido mão de tudo para adquirir essa pérola, porque tem um preço. A gente não adquire uma comunhão com Deus, uma fé que nos traz grandes benefícios de graça. É um preço. É um preço. Um preço que vale a pena. Um preço que o retorno é certo. O benefício é certo. Qual é a tua grande pérola? Qual é o teu grande tesouro? Alguns, conforme vai perdendo alguma coisa na vida, vai perdendo a fé. Porque, na verdade, o grande tesouro era outro, não o Senhor. Tem alguns que estão perdendo a fé, porque está perdendo no relacionamento, perdendo na vida sentimental, está perdendo financeiramente, a fé está indo junto com tudo que tinha. Por quê? Porque encontrou a grande pérola e, de repente, não deu o devido valor a essa grande pérola. O grande tesouro, o campo, que é um tesouro imensurável, a pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. É isso que eu quero. Esse é o meu maior tesouro. O reino dos céus ainda é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se apresentam e juntam os peixes bons em cestos, diga comigo, mas jogam fora os ruins. Entendeu ou não? A rede está sendo lançada, os peixes estão vindo. E aí? Semana passada tinha uma frase que nós falamos, inclusive a bispa postou sobre ela: o peixe apodrece pela cabeça. Ele começa a apodrecer pela cabeça. Nós também, como almas e peixes que somos espiritualmente falando, apodrece pela cabeça, estraga pela cabeça. Então cuidado com o que passa pela cabeça. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, diga comigo, separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. E ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Passa. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi a água saindo. Diga comigo, o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi a água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Diga comigo, altar. Passa. E ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me para o lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que jorrava, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura.
Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Diga comigo, podia só atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Essa passagem mostra que você vê que o rio, ele jorrava do altar, do templo, do altar para o templo, e saía, e foi formando um rio, e tem uma parte que diz que por onde esse rio, conforme ele ia se ampliando, crescendo, expandindo, não só no início, né, a água batia pelo tornozelo, depois a água batia pelos joelhos, depois a água batia na cintura, depois somente a nado. E mais à frente, por onde esse rio chegava, aonde ele passava, ele ia produzindo e trazendo grande prosperidade à região por onde ele passava. Isso significa o quê? Nós estamos no templo, essa água, esse espírito é jorrado do altar. Agora, o que acontece conosco não é só a água no tornozelo, é muito raso, eu tenho que me aprofundar. Cada 500 metros que ele andava, a água batia num nível, e conforme ele ia se aprofundando, chegou um ponto que não era possível caminhar, era só a nado, porque se transformou num grande rio. E isso é para a nossa vida espiritual. Nós não podemos viver no raso, nós não podemos viver uma fé superficial. E observe que esse rio, essa fonte a jorrar para a nossa vida, para uma vida próspera, abençoada, para a abundância, ela jorra do altar. O rio sai do altar, a nascente sai do altar. Amém? Por isso que você tem que se dedicar, você tem que se aprofundar. Quanto mais você se aprofundar, mais abundância você viverá. Quanto mais você se aprofundar, mais cheio você será. Quanto mais você se aprofundar, você não pode caminhar de forma superficial, com uma fé rasa, com uma fé superficial. Ouça com muita atenção, ouça, porque se você não tiver, você não consegue, se você não tiver essa profundidade, você não consegue entender nem o que está acontecendo com você. Às vezes a fé é tão superficial, o relacionamento com Deus é tão superficial, que a pessoa, ele recebe tudo errado, o momento que ele está vivendo, o momento com a família, o momento do casamento, o momento financeiro que ele está vivendo, ele recebe tudo errado, quando ele deveria, com essa profundidade, ele já teria entendimento do que ele precisa trabalhar, do que ele precisa mudar, o que ele tem prioridade, o que ele tem priorizado na sua vida, quais são as verdadeiras prioridades. Quantos se tornarem frutíferos? A palavra está vindo para nos tornar altamente frutíferos. Quantos têm se tornado infrutíferos? Quanto essa pérola está à sua disposição para se tornar realmente a verdadeira riqueza que você precisa? Quantos a palavra não tem raiz, não tem se aprofundado? Faça uma reflexão profunda sobre isso, porque o que nós estamos falando aqui, e o que Deus está trabalhando conosco em termos de palavra, é para tornar a nossa vida altamente abençoada, é para nos tornar altamente produtivos. Você vê que cada mensagem que nós recebemos, nós temos condições de analisar, refletir,
fazer uma introspecção profunda. Espera aí, deixa eu consertar algumas coisas, eu creio na palavra, é o que eu estou dizendo, é o que eu estou dizendo a você. Eu queria só vencer, eu não sabia o que fazer para vencer, eu não sabia o que fazer para chegar tanto a um nível, a uma comunhão especial com Deus, como desfrutar de coisas terrenas que hoje Deus me proporciona. Eu não sabia o que fazer, mas o que eu fiz? Entreguei a minha vida, os meus caminhos, porque não quero repetir essa palavra, eu entreguei minha vida, não, os meus caminhos. Eu quero estar no caminho que o Senhor está, eu quero andar aonde o Senhor está, eu quero seguir aonde o Senhor está, porque não adianta eu andar em caminhos que Ele não está, não adianta eu tentar seguir em caminhos que Ele não está, porque não vai dar certo. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, amém? E não vai fazer só o que você quer, Ele vai fazer além do que você quer, além do que você tem pedido, amém? Fique em pé, coloca a mão no seu coração, por favor, feche os seus olhos. Faça do reino a sua pérola de grande valor. Você descobriu uma pérola de grande valor. Você descobriu o campo com grande tesouro. Você descobriu o campo. Olha que coisa linda, olha aqui para mim, por favor. Volta aqui na parábola do campo. O campo havia grande tesouro. Ele guardou, ele protegeu, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Mas ele fez isso por quê? Porque o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Por quê? Porque havia grande tesouro. Era muito maior do que aquilo que ele tinha. O reino dos céus é isso. O que Deus tem para nós é muito maior do que o que nós temos. O que Deus tem para você é muito mais do que o que você tem. Nós só ganhamos. E você vê que quando encontrou, tendo encontrado, escondeu, e então cheio de alegria, não é com tristeza não, cheio de alegria. Essa é a minha grande riqueza, essa é a minha maior riqueza. Essa riqueza está à tua disposição. Onde está o teu tesouro? A Bíblia diz que aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Aonde está o teu coração? Você tem dado fruto? Será que algumas coisas não têm sufocado a palavra e está te tornando infrutífero? Em alguns intervalos ali, nós lemos: quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz. Você tem ouvidos? Você tem ouvidos? O que Deus tem para fazer na sua vida é muito maior do que o que você tem hoje. Não há quem tenha deixado tudo. Eu não posso deixar isso, eu não posso deixar aquilo. Não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste século,
já nesta era e na era futura ainda a vida eterna. Para tudo, busca Deus com prioridade. Para tudo, estabeleça o Senhor com prioridade. Busque a Ele. Ele quer falar com você. Ele quer te preparar para coisas maiores. Há momento que é tempo de estar na guerra, não é tempo de estar em casa. É tempo de estar na guerra, não é tempo de estar em casa. Se Davi tivesse ido para a guerra, era mais uma grande vitória que ele teria tido. Mas ele ficou em casa quando era para estar na guerra, e foi a maior derrota da vida dele, e uma sucessão de derrotas. É tempo de estar na guerra, é tempo de estar focado, é tempo de buscar, é tempo você descobrir um tesouro de grande valor. O reino do céu tem que ser essa pérola, a maior pérola da tua vida. Não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais. É forte, não é? É muito forte. Faça isso. Deixa tudo. Priorize ao Senhor, porque dele vem o tudo que você precisa. Deixa tudo, porque dele virá o tudo que você precisa. E geralmente nós deixamos o Senhor e vamos correr atrás de tudo, e por isso que não temos nada. Muitas vezes é assim que acontece. Deixamos o Senhor para correr atrás de tudo, e esse tudo acaba dando em nada. Fala com Deus, fala com o Espírito Santo. Que amor é esse? É um amor que foge ao nosso entendimento, Que me liberta e que dá morte. e que dá morte. Faz-me ressuscitar. Faz-me